Declaro este nome que é acima de todo nome. Obrigado, meu Deus, por nós estarmos aqui. Obrigado por nós estarmos aqui. Obrigado porque nós vamos celebrar teu santo nome. O teu nome fica acima de todo nome. Vamos receber o anjo da igreja. Aleluia, igreja, fique em espírito de oração, irmão. Porque Deus irá falar e transbordará em nós. Em nome de Jesus, se você crer. Amém? Vamos receber a pastora Cátia com muita alegria. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Que o Espírito Santo de Deus nos envolva de tal forma, de tal maneira, que nós não vamos sair desta casa de oração da mesma forma que aqui entramos. Sairemos transformados, purificados, santificados, libertos e nos sentindo muito amados. Mas a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Nós estamos culto a Deus com oração pela nossa família. Sabemos que o nosso aniversário não está brincando, ele está vindo com toda a fúria contra os nossos, contra as nossas casas, contra as nossas famílias. Mas só quem pode deter é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E como ele faz isso? Através das nossas orações. Pode sentar, meu filho, sente. Só fica em espírito de oração, intercedendo. Então, nós precisamos estar em oração, em comunhão. Porque se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagine um justo, todos juntos com um só propósito, de orar pela nossa casa, pela nossa família. Então hoje à noite, ou agora é o momento, então coloque a mão no seu coração e comece a conversar com Deus. Comece a falar com Ele aquilo que a sua família está precisando, e que Ele venha responder através da palavra e através da oração que vai sair de nós mesmos. Pois como diz a palavra do Senhor, nós não sabemos orar, mas o Espírito de Deus ora através de nós. E Ele ora com gemidos inexprimíveis, sabendo que nós somos fracos, falhos, pecadores, necessitados de graça e de misericórdia, para vivermos uma nova aliança em Cristo Jesus. Mas, querido Pai amado, eis aqui a igreja do Senhor aqui na terra, uma parte dela, reunidos nessa casa de oração com um só propósito, te adorar na beleza da tua santidade, te agradecer e te engrandecer por tudo que temos e somos. Mas nós viemos nessa noite clamar pela nossa família. Nós sabemos, Pai, que o nosso aniversário tem investido pesado contra os nossos, tem trazido doenças, enfermidades, tem trazido os vícios, farra, bebedeira, prostituição, imoralidade, adultério, fornicação, rebeldia, desobediência. As obras da carne são planos e propósitos que Ele quer estabelecer dentro do nosso lar. Mas a palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós não somos justos porque fazemos o que é certo, mas porque nós fomos justificados. Aquele que teve a sua vida certa e correta tomou o nosso lugar e nos deu o lugar que era dele. Ele compartilhou conosco a sua glória, a sua riqueza, a sua herança. E com Ele, nada pode nos abalar ou nos deter, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Por isso, nessa hora, Senhor, coloca as palavras na nossa boca, palavras essas que vão surtir efeito no mundo espiritual, e que não seja uma simples oração, mas seja a oração da mudança, a oração da transformação, a oração de milagre, a oração de maravilhas, a oração de muitos sinais que irão acontecer dentro do nosso lar, no meio da nossa casa e de toda a nossa parentela. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós estamos fazendo o que diz em Tiago: chegai, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Nós estamos nos achegando a Ti, querendo participar do culto dos santos, para ouvir a palavra que sai da Tua boca, e para que assim possamos
possamos nos achegar cada vez mais a Ti, em uma vida de obediência e de renúncia. Para que nós possamos usar o poder e a autoridade que é no nome de Jesus, e dizer a todo principado, potestade, espírito dominadores que eles batam em retirada, que eles não têm autorização nem poder para tocar na nossa casa, nem poder nem autorização para entrar, roubando, matando e destruindo, porque Jesus Cristo, que é o que detém ainda através do seu Espírito toda a força maligna de prosperar sobre toda a terra, está em nós e através de nós e das nossas orações, está alcançando a nossa casa e toda a nossa família. Por isso, em nome de Jesus, todo espírito roubador, todo espírito da distração, da preocupação, da incredulidade, da dúvida, da ansiedade, do medo, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Porque nós vamos nos assentar aos pés daquele que era, que é e que há de vir. Ele virá e não tardará, e Ele vem nos buscar, e nós estejamos preparados para esse momento. Por isso, em nome de Jesus, que o céu e a terra, como testemunha, possam ouvir o clamor de uma nação que se arrepende e se converte, para que o Senhor ouça e responda, sarando toda a nossa terra, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 7. Do 11 em diante. Segunda Crônicas 7, do 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estão abertos, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez seu pai Davi, fazendo segundo tudo que lhe ordenei, guardando os seus estatutos e os meus juízos, guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reinado, segundo a aliança que fiz com Davi seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos, os meus mandamentos, que eu lhes escrevi, e se servirem a outros deuses e o adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe de mim, longe da minha presença, este templo que santifiquei em meu nome, e tornarei o templo motivo de provérbio e de escárnios entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isso com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, os adoraram, serviram, e por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Essa carta é muito forte, né? É um tempo de glória, um momento de glória, aonde foi executado o plano perfeito de Deus para um lugar aonde o seu povo iria adorá-lo e se santificar para poder estar em sua presença continuamente. Então tudo que foi elaborado por Deus e que chegou até o coração de Davi, que passou para Salomão, foi
feito. Tanto é que ele diz que foi feito com excelência e sucesso. Então, tudo aquilo que foi elaborado, arquitetado, planejado, cada compartimento, cada lugar, cada símbolo, cada utensílio foi muito bem feito e muito bem elaborado, com um propósito, que aquele povo se reunisse para adorar a Deus, para que não servisse a outros deuses, porque Deus estava ali, atento às orações, com as suas mãos estendidas para abençoar e proteger aquele povo. Ele fez uma aliança geracional, mas a salvação, ela vai prevalecer de acordo com o nosso caminhar em obediência a tudo aquilo que Deus falou para nós. Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Jesus, ele só veio atenuar e se fazer praticar tudo aquilo que era estatuto, mandamento em Cristo Jesus. Ele foi a pedra fundamental, ele foi o juízo de Deus sobre a terra, ele foi a justiça de Deus sobre a terra. Nele foram feitas todas as coisas, mas o modo e a maneira ainda existe e persiste até hoje, vai ficar até o dia que nós sejamos arrebatados dessa terra. Só que hoje nós estamos brincando muito com a santidade de Deus. Domingo, 2 vezes Deus falou que nós precisamos honrar a Deus, porque o lugar onde nós estamos, santo é. Eu tenho certeza que o Marcelo não falou com a mãe dele, tenho certeza que a mãe do Marcelo não falou com ele, para que eles trouxessem uma mensagem similar à que estava sendo pregada. No início, o próprio Deus usou a pastora Nedina para falar sobre essa questão de honra, do lugar onde nós estamos cultuando e adorando ao nosso Deus. Aí a gente pode dizer, mas o Senhor Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade, que qualquer lugar a adoração ela poderia ser verdadeira e genuína. Verdade. Mas se não fosse referência para nós hoje, quando os apóstolos se reuniram, eles se reuniam em qualquer lugar, mas eles tinham um lugar de adoração e um lugar da comunhão. O lugar da adoração era o templo e o lugar da comunhão eram as casas, onde eles se reuniam para ensinar a palavra, para fazer a comunhão e compartilhar o pão e os bens materiais, porque tudo era de todos. Então não mudou, continuam as mesmas coisas. Só que hoje as pessoas estão mal acostumadas. Por quê? Porque foi introduzido algo dentro das nossas casas de oração que não tem nada a ver. A adoração está acontecendo, não tem nada a ver. Eu olhar no celular, eu me distraí com uma coisa aqui, eu me distraí com outra coisa ali, não tem nada a ver. Na hora da palavra não tem nada a ver eu levantar para tomar um copo com água, não tem nada a ver eu levantar para ir no banheiro, não tem nada a ver. Só que isso é desonra para Deus. Deus quer ser honrado por nós, o mínimo do mínimo, porque para nós termos uma vida um pouco de qualidade, sem termos um peso maior. Ele colocou para nós 2 dias de nós cultuarmos a Deus. Nós temos os outros dias para a gente fazer o que a gente quer, entre aspas. Mas existem esses 2 dias específicos e este lugar foi separado para isso, com esse propósito de nós nos reunirmos para adorarmos somente a Deus. Mas a nossa adoração é dividida, como nossos irmãos fizeram no ano passado. Eles queriam servir a Deus, mas eles queriam servir do seu jeito e da sua maneira. Isso não funciona, isso não traz resposta de Deus para nós. Porque quando a gente olha para essa mensagem, a qual Deus fala para Salomão: olha, eu vou estar com meus olhos atentos para cá, meus ouvidos atentos para cá, mas continue fazendo aquilo que vocês começaram, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. E hoje nós vemos que não existe
mais o templo, a qual foi feito com muito sucesso. Por que será? Porque aquele povo foi adorar outros deuses. Hoje eu estava até meditando, né, fui buscar algum conteúdo acerca disso. Então ainda não estão construindo ou iniciando a construção do terceiro templo. Ainda não existe essa atitude. Porque o lugar, vocês sabem onde é o lugar que é para ser construído o terceiro templo, que é o Monte Moriá? Existe uma mesquita. E o governo de Israel, ele não é religioso, ele é político. Então ele não vai interferir politicamente falando na religião, porque senão ele vai abrangir muitas coisas. E internacionalmente isso vai ser algo muito danoso. Então ele disse que aquilo ali ele não vai mexer. Agora, lógico, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Mas uma coisa se revela que isso está perto de acontecer. Existe um instrumento de santificação ou purificação, que é um animal com a pele vermelha, que tem que ter idade de 3 anos. Esse animal já está em Israel. Ele chegou em 2022. Foram 5 animais que vieram dos Estados Unidos, transportados de avião, e estavam lá em Israel. Já fizeram todas as análises. 2 foram reprovados, porque o animal tem que estar perfeito para esse momento. Nenhum pelo, nenhum fio de pelo do animal pode ser branco. Tem que ser tudo vermelho, nenhuma mancha, nada, nenhuma fissura na pele, nada. Ele tem que estar em perfeito estado. E em 2025 faz 3 anos desse animal. E o que vai acontecer? Eles vão matar esse animal, eles vão queimar esse animal, e tudo aquilo que estiver ali como cinza será colocado num recipiente onde colocarão a água, que aquela água será a água da purificação, que vai purificar os utensílios e o lugar onde vai ser feito o terceiro templo. Então, se isso já está sendo preparado, porque os utensílios já estão todos prontos, o animal já está pronto, então para se erguer o templo é o abrir e piscar de olhos. E aí vai acontecer o que a gente já sabe, que é a manifestação do anticristo. Mas o que o Senhor está trazendo para nós hoje, irmãos? Que Ele não mudou. E que se existe essa referência aqui na palavra, que muitas vezes as pessoas dizem que isso não é a palavra de Deus, que isso é a palavra do homem, testemunhos históricos tem lá em Israel. Então a Bíblia já não é só um livro, ela é uma verdade de que tudo que está escrito aqui aconteceu ou vai acontecer. Mas qual é a referência que Deus quer trazer para nós hoje? Que esse lugar que não é o templo do Senhor, que não é o lugar onde Ele vai fazer o sacrifício, mas é o lugar que Ele preparou para eu e você o adorá-lo, o servi-lo, o cultuá-lo. Agora, o que nós estamos fazendo para que essa casa de oração não se torne um lugar de escárnio, um lugar de vergonha, um lugar de desonra? Eu tenho que andar na posição e não servir a outros deuses, para que a mão do Senhor esteja sempre estendida e os seus ouvidos inclinados para as nossas orações. Porque os dias são maus, irmãos, e se era mau ano passado, esse ano está mais mau ainda. Então nós precisamos da oração, nós precisamos da intercessão, nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos do agir de Deus em nosso favor. E isso só vai acontecer se acontecer de nós fazermos o que está aqui no versículo 14, 7,14. Se o meu povo, ele não está falando com o ímpio, ele não está falando com o incrédulo, ele não está falando com o ateu, ele está falando com o povo dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter nos seus maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei seus pecados e
primeiro: orar, se arrepender, se converter e viver para Deus. E aí Ele vem, ouve as nossas orações e atende nossos pedidos, porque nós estamos precisando da ajuda do Senhor. Não é só orar, eu vou orar para Deus. Seria muito fácil, irmão, eu vou orar a Deus e vai acontecer. Irmãos, tudo tem uma ordem, um cronograma para acontecer. Para a salvação você pode orar a qualquer momento. Para você conversar com Deus, você pode orar a qualquer momento. Agora, a resposta de oração tem critério, tem forma e maneira de acontecer. Hoje eu ouvi um pastor dizer assim: por que não se cura mais, não vê mais milagre nenhum? Porque se o pastor estiver orando pro doente ficar curado, tem alguém fazendo selfie para depois botar na internet. Como se Deus precisasse divulgar, se foi a coisa que Ele mais falou quando Ele esteve entre nós: vai, não fale para ninguém, vai, não conte para ninguém. Porque Ele não queria interesseiro, Ele queria pessoas que o amassem, desejassem estar com Ele, não só porque Ele é Deus que salva, não só porque Ele é Deus que cura, não é só porque Ele é Deus que liberta, mas porque a pessoa tem necessidade de estar com Ele. Mas nós estamos tão longe e tão distantes de fazermos de acordo com o que o nosso Pai quer. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo de nós rever como nós estamos adorando e servindo a Deus. Para a gente encerrar, Jeremias 17. Quantos da nossa família estão precisando das nossas orações? Quantas famílias estão precisando de oração? Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos renunciando o nosso eu, o nosso cansaço, a nossa fadiga, e vindo buscar aquele que é o único que pode resolver qualquer problema ou mudar qualquer situação. Temos que pensar como é esse nosso servir e adorar a Deus. Diz assim em Jeremias 17:1: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com uma ponta de diamante, gravada na tálba do seu coração e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Aserá, junto às árvores frondosas sobre as colinas elevadas e nos montes do campo. Darei seus bens e todos os seus tesouros como despojo, e farei o mesmo com os seus lugares altos por causa do pecado em todos os seus territórios. Você terá de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. E assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sou do coração e eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Que mensagem forte, né, irmãos? Que mensagem forte que o Senhor tem trazido ao nosso coração, para que o nosso coração não se engane, não haja com corrupção, com malignidade, com maldade, achando que somos nós que fazemos alguma coisa, que temos a capacidade de adquirir alguma coisa. A capacidade é de Deus. Ele só nos dá a forma e a maneira de realizarmos, mas tudo vem dele. Então nós não podemos deixar nos enganar e nos afastar daquele que é o único que pode nos ajudar nos dias maus. Ele é o único que pode nos ajudar a vencer os ataques da maldade do nosso adversário contra nós. Se ele quer, se ele pega o deles, imagine os de Deus. Se ele aprisiona o dele, imagine os de Deus, o que ele não é capaz de fazer. Se ele encontrar em nós algo que ele possa usar contra nós, e Deus não vai poder fazer nada, porque ele não pode mudar sua palavra. Ele não pode mudar sua palavra. Se ele não mudou quando Jesus estava ali clamando a ele: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. E ele teve que fechar o coração e dizer: Filho, foi para isso que eu te gerei, foi para isso que eu te escolhi, para que tu passe por esse grande sacrifício para salvar outros filhos que estão perdidos. Se ele não tirou Jesus daquele lugar, você acha que conosco será diferente? Se o nosso adversário vier falando: olha, teu filho está fazendo isso, a tua filha está fazendo aquilo, e tu não vais abençoá-los, se a tua palavra diz isso, ele não vai poder fazer nada. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, eu ouvirei, eu ouvirei. Então nós precisamos mudar as nossas formas e maneiras de adorarmos e cultuarmos a Deus. Fazer os sacrifícios que forem necessários para nos dias de louvor e adoração a gente seja o primeiro dentro das nossas possibilidades de estarmos naquele lugar, dizendo: obrigado, Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor tem me ajudado, obrigado porque até aqui o Senhor tem me dado força, obrigado porque isso não vem de mim, é vem de ti, é graça, é misericórdia, é favor que eu não mereço. Obrigado, Senhor. Porque para nós, irmãos, que somos livres, é um sacrifício, é uma obrigação a gente estar no culto de louvor e adoração a Deus. Mas para os que estão no presídio, para os que estão no hospital, para os que estão no centro de recuperação, seria uma honra e uma glória estar sentado num banco, dobrando seu joelho e adorando a Deus. Mas nós, por qualquer motivo, estamos em casa, qualquer motivo nós deixamos de adorar e cultuar o nosso Deus, aquele que nos chamou e que nos amou de tal maneira que nem a vida do seu filho ele poupou. Precisamos rever como é que está a nossa adoração. Precisamos rever como estamos em comunhão com o nosso Deus, pelo seu Santo Espírito, na reunião dos santos. Fique de pé no seu lugar, se você puder. Querido Deus, amado Pai. Ah, Senhor. Quem dera a gente aprendesse a forma que o Senhor tem falado, que deseja, que estejamos diante de Ti, no lugar da Sua adoração.
Que a gente não desistisse fácil de estar em comunhão na casa de oração. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por sermos tão ingratos, de não nos atentarmos que o Senhor não precisa de nós. Somos nós que precisamos de Ti. É quando nós estamos aqui, Senhor, que o Senhor se revela, que o Senhor usa a nossa própria boca, nosso próprio coração, para orar, interceder pela nossa casa, pela nossa família. Porque nós não somos oniscientes, nós não somos onipotente, onipresente. Nós somos seres humanos falhos e fracos. Mas na sua essência e no seu poder, o Senhor usa a nós mesmos para orarmos pela nossa família, para que a nossa casa receba do Senhor a proteção, o cuidado que só o Senhor pode dar. Porque quando o nosso adversário quer tocar em alguém, ele não pede licença, ele entra e faz o que ele quer. Quantas pessoas, Senhor, hoje estão aprisionadas por vícios, por doenças, por enfermidades, por dificuldades financeiras, Senhor. Porque o nosso adversário disse: eu vou entrar, eu vou roubar, eu vou matar e vou destruir. Mas não tinha Jesus para dizer: ei, eu estou aqui e eu dei a minha vida, que é verdadeira e abundante. Nos ajude, Senhor, a melhorarmos mais e mais e mais, e te entregar o nosso melhor, Senhor. Não o resto. Não, Senhor. E quando o dia mal chega, a gente te busca, a gente não tem cansaço, a gente não tem fadiga. Porque a gente sabe que se não for o Senhor, o mal não vai embora. E o Senhor não quer nem que o mal chegue. O Senhor já quer estar lá esperando o mal para que ele não entre. Mas muitas vezes o Senhor permite para nos chamar a nossa atenção, para dizer: ei, está tudo errado, o que tu está fazendo está tudo errado, eu não estou aceitando esse teu culto, essa tua adoração. Não que eu queira de ti perfeição, diz o Senhor, porque eu sei que tu não serás perfeito, mas me dá o teu melhor. Me dá o teu melhor. Eu te dei o que eu tinha de melhor. Meu filho, o meu amado filho. E eu não só te dei ele, mas eu massacrei ele. Eu te lacerei ele para te entregar como sacrifício vivo e agradável, para que nele tu tivesse vida, para que nele tu tivesse a salvação e o perdão dos teus pecados, diz o Senhor. E como é que tu me honras? Como é que tu me serves?
em nossas orações, com o nosso clamor, com o nosso arrependimento, nós pedimos perdão. Nós pedimos perdão. Nós pedimos perdão. Hoje eu ouvi um testemunho que um homem disse: pai, eu não posso te dar todos os meus dias, porque eu trabalho, tenho a minha família, mas eu vou te dar um dia do meu tempo, como eu disse, como a minha oferta. E nesse dia ele saía para evangelizar, para falar do amor de Deus. E ele ganhou várias almas para o Senhor, porque ele tirou um dia. Às vezes Deus não quer muito, mas Ele quer que aquele momento seja totalmente dele. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por todas as desculpas que nós estamos dando, que sabemos que não é desculpa, mas é falha. É falha nossa, Senhor. Por isso nós te clamamos nessa hora: misericórdia. Misericórdia. E nos ajude nessa nova caminhada, Senhor. Das muitas que o Senhor já continuou, já começou conosco e nós nunca terminamos. Mas nós pedimos, nos ajude. Em nome de Jesus. Vamos meditar nesse louvor que o Senhor vai trazer para nós. E que a gente diga: pai, é assim que eu quero fazer. É isso que eu quero declarar para ti, através da minha vida e do meu corpo. O Espírito Santo está procurando alguém que cria. Ele encontrou eu e você. Aleluia. Levante a mão mais alto, mais alto. Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumentos de amor. Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. Cante. Cante. Usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me. Quem está aqui para adorar, levante a mão. Os meus pés não são mais meus pés, são os teus, Senhor. Ao teu querer, eu
Deus nessa noite. Se você crê, se você quer que Ele te use, o Espírito Santo está falando contigo. Sabemos que sempre queremos fazer do nosso jeito, mas o Senhor é tão misericordioso, que Ele diz: não é do seu jeito, é do meu jeito. Pai querido, Pai amado, obrigada por tua misericórdia, por tua graça. Senhor, poderia deixar a gente continuar errando, falhando, fazendo do nosso jeito, mas o Senhor sempre está nos corrigindo. Sempre o Senhor está com as suas mãos estendidas e com a sua boca para falar para nós a forma e a maneira que devemos proceder. Obrigada, muito obrigada. Que a gente aprenda a dizimar, a ofertar, do seu jeito, da sua maneira, porque só assim iremos prosperar. Nos ajude a entender e a compreender. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, porque esse dinheiro é teu. O Senhor só precisa da nossa obediência. Que a gente seja obediente e que a gente faça tudo como o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém.
Pai querido, Pai amado, nós te glorificamos, nós te exaltamos pela sua bondade e fidelidade, apesar das dificuldades enfrentadas. Nós não temos sentido falta de nada, pois o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, seu cuidado. Poderíamos estar bem melhores, mais prósperos, com mais riqueza, mas o nosso coração, que é enganoso, tenta dizer que nós podemos fazer do nosso jeito, mas nós sabemos que não é assim. Nós precisamos ouvir a sua voz e praticar aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Mas obrigado, Senhor, por estar sempre nos ensinando, nos corrigindo, nos exaltando. E nós te falamos, Pai, obrigado, porque assim sabemos que somos teus filhos, não somos bastardos. E nem estamos do lado de fora, nós estamos do lado de dentro, do lugar onde o Senhor está. E nós te glorificamos em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, nós clamamos pela nação brasileira. Ah, Pai, nós temos visto tuas mãos poderosas agir na nossa nação. Nós não clamamos pela nossa verdade, porque a nossa verdade é muito falha, nós clamamos pela tua verdade. E aquilo que até parecia impossível de acontecer, os milagres já estão aparecendo, as coisas já estão mudando. Nós te glorificamos, nós te exaltamos e continuaremos orando para que o Senhor coloque tudo no seu devido lugar. Não do nosso jeito nem da nossa maneira, porque não estamos do lado da direita, nem do lado da esquerda. Nós estamos do lado daquele que é Jesus Cristo, o nosso único suficiente Salvador. Se Ele estiver, através da sua palavra, conduzindo a nossa nação, nós saberemos que seremos felizes. Mas a tua palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso nós celebramos e nos alegramos, porque sabemos que o Senhor está movendo a sua mão, e o seu poder já está se manifestando sobre a nação brasileira e sobre toda a terra, porque vai haver um reavivamento, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só existe um único e suficiente Salvador, que se chama Jesus, o Filho do Deus vivo. Assim nós cremos e assim nós declaramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quem é que faltou orar aqui nos pedidos de orações? Quem já orou nessa segunda? A irmã. A senhora já orou, irmão? Já tem uma segunda. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui, né, irmãos? Liderança aqui da casa do Senhor. Passamos o óleo nas nossas mãos. Vamos interceder por essas vidas. Nós somos o canal. O Senhor quer agir através das nossas vidas. Pai querido, Pai amado, mais uma noite nós nos encontramos aqui, Senhor, para interceder por estas pessoas que estão sendo representadas por fotos, por nomes. Senhor, nós sabemos que Tu és o Deus do impossível. É por isso que nós acreditamos e cremos no sobrenatural, no milagre, Senhor. Que através da oração nós já vimos muito testemunho, Senhor, de muitas pessoas que Tu operou coisas, Senhor, que o homem não pode fazer, o médico não pode fazer, mas quando Tu vem com a Tua intervenção divina, Senhor, tudo muda. Então nessa noite nós, Senhor, clamamos pela Tua intervenção divina. Senhor, visita nesta noite cada pessoa que está sendo representada aqui, Senhor, dentro dessa ceia, através dos nomes, através das fotos. Nós, Senhor, repreendemos todo o mal, todo levante, Senhor, toda obra de feitiçaria, de macumba, na encruzilhada, no riacho, no igarapé, no Magdal, Pai. Nós repreendemos na autoridade do
teu nome, é na autoridade do teu nome, pois na autoridade do teu nome há poder, e a força do mal não pode contra o teu sangue, contra a autoridade do teu nome. Nós também, Senhor, apresentamos as pessoas que estão enfermas aqui, Senhor. Ah, Espírito de Deus, visita cada enfermo nesta noite, vai curando, ó Espírito Santo, Senhor, todo problema no pulmão, vai repreendendo tuberculose, pneumonia, todo mal, toda bronquite, Senhor, no sangue, Pai, mas Senhor, trabalhando no sangue, Pai, nas artérias, nas veias, veia entupida do coração, Senhor, nós pedimos nessa noite, vai tocando, Pai, que possa ser desentupida, Pai, na autoridade do teu nome, Senhor, vai tocando no músculo, Senhor, Senhor, nas juntas, Pai, vai queimando a artrose, Senhor, todo mal, Pai, osteoporose, tudo aquilo que tem se levantado nos nossos corpos, até mesmo por nós não termos uma boa alimentação, mas muito nem pode comprar, meu Pai, mas com teu sangue que há poder, Pai, entra neste momento com as vitaminas necessárias para os nossos corpos, ó Espírito Santo, toca nos rins, Pai, toca no fígado, toca no coração, Espírito Santo de Deus, Deus da cura, toca nos enfermos nessa noite. Nós queremos ver os testemunhos acontecer, porque nós sabemos, Pai, que Tu és o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus do sobrenatural. Também nós oramos pelos casamentos, pela vida conjugal, todo espírito de separação que seja neutralizado nesta noite, Pai, que as famílias, Senhor, possam se voltar para Ti, porque a chave, Senhor, és Tu. Se nós estivermos em Ti, nós seremos, Senhor, abençoados em todas as áreas das nossas vidas. As lutas virão, mas em Ti nós somos mais que vencedores. Nós pedimos uma bênção especial por cada pessoa que está sendo representada nessa noite. E nós cremos, Senhor, no Teu milagre. Nós cremos no Teu sobrenatural. Nós sabemos, Pai, que Tu está agindo, Senhor, através da fé. Então eu Te agradeço desde já por este milagre, Senhor. É no Teu nome que Te agradecemos. Amém, amém, aleluia. Aleluia. Põe as suas mãos em direção ao seu lar, à sua casa. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, Pai, nós apresentamos, Senhor, nossas casas, Pai. Senhor, onde é o nosso pedacinho de céu aqui na terra. Nós sabemos que o inimigo tem estado furioso contra as famílias, mas nessa noite, Pai, a Tua igreja, numa só fé, intercede pelas nossas famílias. Nós começamos pelas nossas famílias, Pai. Senhor, acampa anjos guerreiros, Pai. Senhor, marca esse território que é a nossa casa, Pai, para que nenhuma praga, nenhum mal, nenhuma enfermidade, nenhuma separação aconteça, Senhor, e que todo mal, Pai, possa cair por terra, todo projeto do inferno, toda obra maligna, Senhor, que queira se levantar contra a nossa casa, contra a nossa empresa, contra os nossos negócios, nós repreendemos nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Ordena anjos, Pai, anjos poderosos, Senhor, para cercarem a nossa casa, para guardar, Pai, para que nenhum mal tenha acesso. Também eu intercedo pela nossa família, Pai, Senhor, desde a criança até o ancião, meu Pai. Guarda, protege, livra de todo mal. E nós pedimos nesta noite o Espírito de vida. O Espírito de vida venha sobre nós, venha sobre os nossos pais, sobre os nossos filhos, sobre, Senhor, os nossos netos, sobre todos da nossa casa. E eu profetizo, Senhor, que esse final de semana, sendo a partir de hoje, quinta, sexta, sábado, domingo, Senhor, que seja na Tua presença, porque Tu és o nosso único Deus. É a Ti que nós reverenciamos, é a Ti que nós adoramos, é a Ti que nós honramos, Pai.
livramento, Pai, entrando com a cura, porque eu já agradeço desde já, porque eu creio, Senhor, no teu sobrenatural, por tudo que tu estás fazendo e por tudo que tu irás fazer. Senhor, abençoa, Pai, as nossas casas de forma sobrenatural e extraordinária. É isso que eu te peço nessa noite, na autoridade do teu nome. Que assim seja, meu Pai, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em que juntos e na comunhão, compartilhar o pão, nós entendemos e compreendemos que as tuas vontades e verdades são melhores do que a nossa. Por isso, lida com providência nas causas que para nós é impossível, mas para ti não é impossível. Colocamos, Senhor, a família do Marcelo, a família da Lana diante do Senhor. 5 anos se passaram, Senhor, desde o dia que eles disseram sim um para o outro. E sabemos que o teu poder se manifesta dia após dia, para que essa união não venha a ser quebrada, nenhuma aliança que foi feita diante da presença do Senhor, que eles permaneçam, Senhor, sempre unidos, aliançados, firmados com o céu, para que aqui na terra eles vivam o teu propósito. Acampa com teus anjos, protegendo e guardando essa família, e que teu poder se manifeste, que a tua glória estabeleça, e que teu domínio os proteja, livrando eles de todo e qualquer mal. Nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para que eles vão e dê frutos, e que esses frutos permaneçam para a honra e para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Alguém quer falar alguma coisa? Quer dar algum testemunho? Não? Então vamos encerrar. Obrigado, Senhor, por tudo. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê um sono tranquilo e reparador. E quando o amanhecer cheio de graça, de misericórdia, nós possamos te servir de todo o nosso coração. E fazer a sua vontade seja a nossa prioridade. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Graça e paz e viva!